Vamos ler aqui a palavra do Senhor no livro de Lamentações. Livro de Lamentações, capítulo 3. Vamos ler no versículo 39. Lamentações, capítulo 3, versículo 39. Lamentações, capítulo 3, versículo 39. Todos acharam? Glória a Deus. Então vamos ler para a glória do Senhor. Do Senhor. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Vamos recapitular, glória a Deus. Vamos ler todo mundo junto. Todos em nome de Jesus, vamos lá. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Glória a Deus. Podem se assentar. Louva ao Senhor Jesus com as palmas bem forte. É para Jesus, meus irmãos. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. É para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o homem e a mulher, o primeiro homem e a mulher que foi criado na terra, eles eram perfeitos diante de Deus. O homem não precisava trabalhar, o homem não tinha doença, o homem não tinha cabelos brancos, não envelhecia, não morria. O homem era uma verdadeira perfeição de Deus. Até o momento em que o homem, em que a mulher, em que a serpente amaldiçoaram a história do mundo, amaldiçoou a terra, a qual Deus criou em 6 dias, e no 7º ele descansou. Glória a Jesus. E a Bíblia nos diz que quando o homem e a mulher pecaram, ou seja, a mulher pecou primeiro, depois passou o pecado para Adão, e de contínuo a serpente enganou a mulher, enganou o homem. Então, quando isso aconteceu, a terra, Deus amaldiçoou a terra ela se tornou maldita pelo próprio Deus, pelo próprio Criador, porque o homem, ele passou a conhecer o bem e o mal. Mas o homem, em vez de escolher o bem, em vez de praticar o bem, o homem preferiu escolher o mal. O homem e a mulher preferiu escolher aquilo que desagrada aos olhos de Deus. O homem e a mulher, o primeiro homem e a mulher da terra, eles comeram fruto do conhecimento. E era um fruto que dava conhecimento do bem e conhecimento do mal. E se eles passaram a conhecer o bem e o mal, então por que não porque eles não escolheram o bem? Já que a serpente tinha enganado eles, que eles tinham tido conhecimento de que Deus não se agradou do que eles fez, por que então eles não escolheram o bem para fazer a partir daquele pecado? Por que então o homem e a mulher não escolheu viver de maneira santa, a qual agradasse a Deus? Glória a Jesus. Irmãos, e a Bíblia, ela nos diz então que a partir do momento em que o homem e a mulher passou a conhecer o bem e o mal, o homem escolheu mais o mal. A criatura amou mais a terra, amou mais a si mesmo do que o próprio Criador. E o pecado, ele passou a tomar conta. Para você entender, meu irmão, minha irmã, o que é pecado. O pecado, ele é iniquidade. E toda iniquidade é pecado. Isso está escrito na primeira epístola de João. Primeira epístola de João. A palavra do Senhor nos diz que todo pecado é iniquidade, toda iniquidade é pecado. E ambos são desobediência ao Criador. Aquilo que Adão e Eva fez.
pecou, desagradou a Deus, fazendo aquilo que Deus não queria. Mas o pior de tudo é que o homem e a mulher, os seres procriados, gerados pelas gerações desde Adão e Eva, vem multiplicando o pecado, vem multiplicando a desobediência a Deus, vem multiplicando de todo jeito. Quando Adão e Eva pecou, eles desobedeceram a Deus, comendo aquilo que Deus disse para não comer. E foi esse o único pecado que Adão e Eva cometeu, que a Bíblia nos relata. Mas a partir deles, o pecado ele foi multiplicado. O pecado ele foi ganhando força. Porque então, na primeira geração, vamos dizer assim, na primeira criação, um dos filhos de Adão e de Eva, Caim, veio também a cometer um pecado, como se diz assim, abalou o coração de Deus, porque ele veio a matar o próprio irmão. Ele cometeu 2 pecados, o pecado de homicídio, o pecado de inveja, o pecado de querer, vamos dizer assim, querer o que é do irmão, ter olho grande em cima dos feitos do irmão, porque Abel ele tinha um melhor culto diante de Deus, ele tinha uma melhor apresentação diante do Criador, e Caim não. Caim ele apresentava a Deus a sua vida, o seu culto, o seu holocausto de qualquer maneira. E as obras de Caim eram más porque ele cometia pecado, ele deu continuidade ao pecado dos seus pais. E a terra, a partir de Adão e Eva, a partir de Caim, ela se tornou maldita. Ela se tornou maldita. Porque o diabo usou a serpente para enganá-los. E a serpente, o diabo incorporado naquela serpente, veio a enganar o coração de Eva. Ele tirou a inocência do homem. O diabo ele conseguiu tirar a inocência do homem diante de Deus. A perfeição do homem diante de Deus. O inimigo ele já vinha de uma grande rebelião que ele cometeu nos céus. O diabo, lá nos céus, ele cometeu uma rebelião muito grande. Tão grande que ele conseguiu levar a terça parte dos anjos com ele. O inimigo, então, ele revoltado porque foi lançado fora dos céus. Ele se pôs então, ele viu que Deus criou o homem, criou a mulher, então ele se rebelou. E ele veio a tentar enganar o homem, e tentar enganar a mulher. E ele conseguiu, porque o homem e a mulher, ele deu ouvido à voz, a mulher deu ouvido à voz da serpente. O homem deu ouvido à voz da mulher. E ambos deram ouvido à voz do diabo. E não deram ouvido à voz de Deus. Se Adão e Eva tivessem escutado Deus, quando Deus disse, daquele fruto vocês não comem, daquele fruto lá vocês não mexem. Mas Adão e Eva, iludidos ali pelo diabo, pela serpente, vieram a cometer este ato que levou os anjos a serem separados de Deus, a serem transformados em demônios. E esse ato o diabo passou ele para a raça humana. Então a raça humana, desde o pecado de Adão e Eva, vem gerando pecados e mais pecados. O
O inimigo ele tem atraído o coração do homem, o coração da mulher para o pecado. Tem atraído de muitas maneiras. O diabo ele tem atraído grandemente, a mente, ao coração, ao corpo, à mente do homem e da mulher, a desobediência a Deus. Então aqui a palavra do Senhor nos diz que nós devemos nos queixar. De que se queixará o homem? Queixe-se o homem dos seus próprios pecados. Queixe-se o homem da sua própria desobediência a Deus. Porque nós temos o conhecimento do que é certo e do que é errado. Então por que escolhemos o pecado? Por que escolhemos contender com o Criador? Porque o pecado ele é uma contenda contra o Criador. Quando os anjos pecaram, então eles conheceram a ira de Deus. O pecado ele suscita a ira do Criador. E o pecado a qual os anjos, Lúcifer ali, eles cometeram diante de Deus, despertou a ira do Criador sobre eles. E a ira do Criador, ela vem sendo suscitada cada vez que o homem, que a mulher desobedece ao Criador, cada vez que o homem e a mulher faz aquilo que é errado diante de Deus, Deus ele se ira. Cada vez mais o homem e a mulher, quando ele contende contra o Criador, a ira de Deus se levanta sobre a terra, sobre a vida dos filhos da desobediência. Deus é amor, mas ele também nos diz que ele é justiça. Deus é criador do bem, ele é criador do bem, mas Deus também cria o mal. Nós devemos entender que se nós quisermos receber o bem de Deus, a misericórdia de Deus, nós devemos entender que nós devemos ser fiéis ao Criador. Já que nós viemos do pecado, já que nós viemos da desobediência, já que nós escolhemos mais o mal, aquilo que desobedece, que desagradado a Deus, então nós devemos excluir isso, escolher o bem, escolher obedecer ao Criador. Porque o pecado, ele suscita a ira de Deus. O pecado ele é uma contenda que nós criamos com Deus, com o nosso Criador. Começa a tirar a aparência natural do seu corpo, a qual Deus te criou. Começa a fazer isso, minha irmã. Não dá ouvido, não dá orelha para o profeta, não. Continua com intenção de cortar seu cabelo, minha irmã. Continua com as suas vestes estranhas. Continua amaziada com seu marido, com aquele homem que você mora com ele, que não é seu marido. Continua com xingamentos. Continua praticando sexo ilícito. Continua rebelde dentro de casa, achando que você manda mais do que seu marido na casa. Continua fazendo aquilo que desagrada aos olhos de Deus. Continua, meu irmão, continua, meu irmão. Continua que você vai continuar a receber a ira de Deus sobre você. Porque os pecados que você comete diante de Deus tá levantando a ira de Deus sobre você. Se você quer queixar da sua doença que não sara, queixar dos seus problemas familiares que não acaba, queixar da sua insônia, queixar das perturbações, queixas dos seus pecados primeiro.
Queixa dos seus pecados primeiro, porque é os seus pecados que está gerando tudo isso. A partir do momento que você reconhecer que você precisa se achegar a Deus, reconhecer que você é pecador e pedir perdão a Deus, pedir perdão ao Criador e parar de contender com o seu Criador. A partir do momento que você reconhecer isso, reconhecer a Jesus que morreu na cruz pelos seus pecados, para tirar direito de perdão, direito de reconciliação com Deus. A partir do momento que você reconhecer isso, então Deus ele vai reconhecer a sua humilhação para com Ele. E a ira dele vai se apagar para contigo, e você vai ser feliz nessa terra, você vai ser transformado. O mal que está afetando a sua vida vai sumir, vai desaparecer. Porque Deus então, Ele há de agir com o bem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. O bem de Deus, o favor de Deus chegará até a sua vida quando você parar de contender com Deus, quando você parar de contender com o seu Criador. Deus é amor, Deus ele é vida, mas o pecado ele traz a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quer queixar de alguma coisa? Queixa dos seus pecados. Porque meu filho, porque as portas não se abrem. Queixa dos seus pecados. Queixa dos seus pecados. A partir do momento que você parar de contender com o seu Criador, eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza, que Deus chegará até você com o bem. Deus mostrará para você que Ele é amor, que Ele é vida, e que Ele tem todo o poder nos céus e na terra para mudar a sua vida, seja em qual for o campo que for necessário. Deus tem todo o poder para mudar a sua história nesta terra. Glória a Deus, glória a Jesus, glória, glória. Quer se queixar, meu irmão? Queixa dos seus pecados. Queixa porque você está jogando futebol, que não é de Deus. Queixa porque você está com a cara na televisão. Está deixando de orar, deixando de vir na igreja. Está deixando de fazer a vontade de Deus por causa da violência nos filmes, por causa da pornografia, contaminando o seu espírito, que é o penhor da vida. O seu espírito que é o penhor da vida, que é o penhor da comunhão sua com Deus. A carne é morta, a carne precisa ser mortificada. Nós vivemos a comunhão com Deus é pelo Espírito. O Espírito concorda com as coisas de Deus, mas a carne não, o corpo não. Então você precisa se libertar dos seus gostos, das suas vontades para com essa terra. Enquanto você não fizer isso, você não vai receber o favor de Deus como você deveria receber. Uma coisa ou outra Deus vai fazer por você, mas Deus ele não vai te dar o favor merecido se você não parar de contender com o seu Criador, com os seus pecados. Se liberte hoje, não é amanhã, se liberte hoje. Se liberte hoje de todos os seus pecados. Se você não parar de contender com Deus, cometendo pecado assim como Adão e Eva fez, como Caim fez, o mal não vai sumir da sua vida, o mal não vai sumir da sua casa. Glória a Jesus. Receba, meu irmão, minha irmã, esta palavra. Que essa palavra vai entrar no coração de cada um. Não queixe dos seus problemas, da sua luta. Queixa primeiro dos seus pecados. Porque a partir do momento que você abandonar de uma vez de tudo os seus pecados, se arrepender e se humilhar diante do Criador, o favor de Deus vai começar a aparecer na sua vida. O favor do Criador vai começar a manifestar na sua vida. Receba esta palavra, em nome de Jesus.